E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo num deep dive, sabe? É na Volkswagen, mais especificamente na situação da empresa na Alemanha. E já adianto, a coisa não tá fácil por lá, não. É, a Volkswagen, que sempre foi símbolo da indústria alemã, está enfrentando uma fase, digamos, turbulenta, uma baita crise, para ser sincera. A gente se aprofundou no relatório em vídeo, sabe, para entender melhor essa situação. Hum. E o que me impressionou logo de cara foi a pressão absurda que a empresa está sofrendo. Para se adaptar a um mercado que muda mais rápido que a gente em troca de roupa. E são tantos fatores, né? É como se tudo tivesse convergindo para criar esse momento, digamos, crítico. Tipo o quê? Quais são esses fatores? Ah, a gente tem a ameaça das tarifas do Trump, sabe? Que nunca foi muito fã da Europa, né? Sei. Aí tem as normas de emissão cada vez mais rígidas na Europa. Ah, sim. A Europa tá pegando pesado com isso. Pois é. Aí, pra piorar, as vendas de carros elétricos estão caindo. É, parece que o pessoal ainda não se convenceu totalmente, né? Exato. E, para completar o cenário, tem a concorrência, que está cada vez mais feroz, principalmente das marcas chinesas, que estão crescendo muito, e da Tesla, que já é uma realidade. É, Tesla tá dando um baile em muita gente. Sem dúvida. É. E no meio disso tudo, a Volkswagen, gigante alemã, tentando se equilibrar. E essa ligação da Volkswagen com a Alemanha, né, sempre foi um ponto forte, né? Mas parece que agora tá virando um problema. É, essa é a questão. A Volkswagen sempre teve uma relação fortíssima com a Alemanha, o que historicamente foi motivo de orgulho e estabilidade. Sim, total. Mas agora essa relação parece estar virando um problema, sabe? É como se o peso da tradição estivesse atrapalhando. Entendi. Os custos trabalhistas na Alemanha são bem mais altos comparados a outros países europeus. E aí pesa a influência dos sindicatos, que são muito fortes por lá, e do estado da Baixa Saxônia, que também tem participação na empresa. E por falar em história, que eu achei muito interessante como a estrutura da Volkswagen, que é bem diferente, né? Única. Isso, única. Tem raízes lá na era nazista, né? Pois é. Tá para traçar uma linha desde a visão do Hitler de um carro do povo, passando pelo uso de fundos sindicais confiscados para construir a primeira fábrica, a conversão da fábrica para a produção de armas durante a guerra, Nossa. e os esforços do pós-guerra para evitar que algum grupo dominasse a empresa. Caramba, que loucura. Tudo isso culminou nesse sistema de poder compartilhado entre os acionistas, o Estado da Baixa Saxônia e os sindicatos. Uma estrutura complexa que tem seus prós e contras, né? Com certeza. E para completar o cenário, a gente tem os tropeços recentes da Volkswagen, tipo o escândalo do Dieselgate, e a subestimação do mercado de carros elétricos. Lembra daquela declaração de um ex-executivo da Volkswagen? Não, ó, Ele comparou a Tesla com, sei lá, laranja e maçã, disse que não tinha como comparar, disse que a Tesla não era pare para a Volkswagen. ah, tá. Olha só a ironia, hoje a Tesla está vendendo muito mais carros elétricos que a Volkswagen. Tipo, em 2024 a Tesla vendeu quase 1,8 milhão de carros elétricos, enquanto a Volkswagen vendeu apenas 383 mil. Parece que a Tesla deu uma rasteira, né? Sorol. E esses eventos acabaram enfraquecendo a posição da Volkswagen no mercado. E agora a empresa está correndo atrás do prejuízo. Uhum. E o que eles estão fazendo para tentar reverter essa situação? Bom, recentemente a Volkswagen e os sindicatos chegaram a um acordo para cortar 35 mil empregos até 2030. Nossa, quanta gente. É, mas a boa notícia é que esses cortes vão acontecer por meio de atrito, sabe? Ou seja, sem demissões forçadas. Basicamente, as vagas que forem abrindo não serão repostas. Ah, entendi. Ufa, pelo menos isso. Mas e as fábricas? Vão fechar alguma? Não, o acordo não inclui o fechamento de nenhuma fábrica na Alemanha. Mas a Volkswagen vai reconverter 2 fábricas e a capacidade de produção vai ser reduzida para 734 mil veículos. Caramba, E prepare-se, a produção do icônico Golf vai ser transferida para o México. não acredito. O Golf, mas por quê? A Volkswagen está mexendo em tudo para tentar se reestruturar. Parece que a coisa tá séria mesmo. Mas me diz uma coisa, por que a produção na Alemanha é tão mais cara que em outros países da Europa? Ah, ótima pergunta. Para entender essa diferença, a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar daquela estrutura, digamos, singular da Volkswagen. Ah, entendi. É aquela que dá muito poder aos sindicatos e ao estado da Baixa Saxônia, né? Exatamente. Essa estrutura acabou resultando em salários muito acima da média na Alemanha, sabe? Sério, mais altos que Mercedes e BMW. Sim. Um relatório do comitê de empresa revelou que o grupo Volkswagen gasta 15,4% da sua receita com custos trabalhistas, muito mais do que as marcas concorrentes gastam na Alemanha. Nossa, que diferença. Então, os custos de produção na Alemanha realmente são um problemão para a Volkswagen, né? Sem dúvida. E essa diferença fica ainda maior quando a gente compara com países como Espanha, Itália e França, onde marcas como Stellantis e Renault concentram a maior parte das suas fábricas europeias. E qual a diferença de custo entre esses países e a Alemanha, tipo, em números?
Em 2023, os trabalhadores do setor automotivo na Espanha, Itália e França ganhavam entre 29 e 47 euros por hora, enquanto na Alemanha a média era de 62 euros por hora. Caramba, é muita diferença. Pois é, a Volkswagen já está sentindo o impacto disso. Para tentar reduzir custos e focar a produção europeia em carros elétricos, a Volkswagen decidiu parar de produzir o Golf com motor a combustão em 2027 na fábrica de Wolfsburg. E para onde vai a produção do Golf? A produção do Golf vai ser transferida para a fábrica de Puebla, no México. Lá, os trabalhadores já conhecem bem o modelo. Afinal, mais de 2 milhões de Golfs de diferentes modelos foram fabricados na fábrica mexicana até 2021. Parece que a Volkswagen está mesmo determinada a cortar custos e se tornar mais competitiva, né? Sim, com certeza. E a empresa estima que o plano acertado com os sindicatos vai gerar uma economia de 4 bilhões de euros por ano em custos trabalhistas. Nossa, que economia. Mas isso faz parte de um plano maior de cortes, né? Exatamente. A meta da Volkswagen é economizar 15 bilhões de euros por ano. É um plano ambicioso, mas necessário para garantir a sobrevivência da empresa. Nossa, é muito dinheiro. Mas a grande questão é, será que esse plano vai dar certo? Boa pergunta. O banco JP Morgan estima que os efeitos dos cortes só vão começar a aparecer depois de 2025. E vai levar uns 5 anos para se concretizarem. 5 anos, É. muito tempo. Pois é. E, em setembro do ano passado, o diretor financeiro da Volkswagen, o Arno Antlitz, disse aos trabalhadores que a empresa tinha no máximo 2 anos para dar a volta por cima. Nossa, só 2 anos. É. A situação é mais crítica do que parece. E o grupo de serviços financeiros, ou do BIF, alertou seus clientes sobre o risco de que as economias geradas pelo plano da Volkswagen cheguem tarde demais e sejam insuficientes para salvar a empresa. Parece que a Volkswagen está numa corrida contra o tempo. E realmente, Uhum. a empresa precisa agir rápido e com inteligência para superar os desafios e se manter competitiva no mercado global. Mas os custos de produção não são a única preocupação da Volkswagen. E o que mais preocupa a empresa? As vendas. As vendas da Volkswagen caíram 1,4% em 2024 e a empresa está preocupada com os altos custos e a capacidade ociosa de suas fábricas. O que é capacidade ociosa? Significa que as fábricas da Volkswagen não estão produzindo tudo o que poderiam. Em 2015, a Volkswagen produzia 1,62 milhão de veículos na Alemanha. No futuro, a produção será reduzida para 734 mil veículos, quase metade. Nossa. E essa é a grande dúvida que paira sobre os trabalhadores, principalmente os da fábrica de Zwickau, no leste da Alemanha. Apesar do acordo garantir os empregos até 2030, há rumores de que a Volkswagen está considerando transferir a produção do único modelo que ainda é fabricado em Zwickau para os Estados Unidos. Mas por que transferir a produção para os Estados Unidos? A Volkswagen está de olho no mercado americano e, principalmente, nas políticas do novo presidente, o Donald Trump. As decisões de Trump podem ter um grande impacto nos fabricantes europeus, especialmente na Volkswagen. Então a Volkswagen está numa sinuca de bico, né? Você cortar custos na Alemanha, mas ao mesmo tempo precisa se proteger das políticas protecionistas de Trump. Exatamente. É uma situação complexa e desafiadora. E o que a Volkswagen pode fazer para aumentar as vendas e sair dessa crise? Uma das estratégias é oferecer carros mais baratos para competir com as marcas chinesas. O CEO da Volkswagen se mostrou otimista numa entrevista recente, dizendo que o pacote de medidas aprovado pela empresa traça um caminho claro para o futuro. Sei. Mas será que os investidores e os trabalhadores compartilham desse otimismo? A Volkswagen terá que provar a cada trimestre que os cortes são suficientes para evitar que a empresa seja engolida pela concorrência. Os 120 mil trabalhadores das 10 fábricas alemãs da Volkswagen estarão atentos a cada passo da empresa. Parece que a Volkswagen está entrando numa nova fase, cheia de desafios e incertezas. Sem dúvida. Mas a história da Volkswagen é marcada por superação. Quem sabe, talvez essa crise seja o impulso que a empresa precisa para se reinventar e voltar a brilhar no mercado global. O Volkswagen já passou por cada coisa, né? Desde a criação, que já foi polêmica, até o sucesso do pós-guerra. Muitos altos e baixos. Será que essa capacidade de superar desafios vai ser suficiente para lidar com os desafios do século XXI? Essa é a grande pergunta, né? A gente está vendo o mercado automotivo mudar radicalmente com a ascensão dos carros elétricos e a concorrência cada vez mais forte, principalmente de empresas de tecnologia como a Tesla. E a Volkswagen parece estar um passo atrás, com uma pressão enorme por resultados. E essa pressão vem de todos os lados, né, Lúcio? Trabalhadores com medo de perder seus empregos, os sindicatos lutando para manter suas conquistas históricas. E o Estado da Baixa Saxônia, com sua participação acionária, também tem um papel importante nessa história toda. É um jogo de forças complexo que pode definir o futuro da Volkswagen na Alemanha. Sem falar no impacto do Dieselgate, né? Aquele escândalo abalou a confiança na marca e manchou a reputação da Volkswagen, principalmente na Europa. É verdade, foi um baque. A empresa teve que pagar bilhões em multas e indenizações
E recuperar a confiança dos consumidores depois de uma coisa dessas não é fácil. Parece que a Volkswagen levou um soco no estômago. Mas, por outro lado, a empresa também tem seus pontos fortes, né? A Volkswagen tem uma base sólida na Alemanha, com fábricas modernas, mão de obra qualificada. E um portfólio diversificado de marcas, com nomes como Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley. A Volkswagen tem um potencial enorme. A questão é se a empresa vai conseguir usar esses pontos fortes a seu favor e se adaptar à nova realidade do mercado. Se reinventar, né? Exatamente, se reinventar. E falando em adaptação, a gente viu que a Volkswagen está investindo pesado em carros elétricos, né? Eles lançaram vários modelos novos e estão construindo fábricas só para a produção de veículos elétricos. Parece que eles acordaram para a realidade. Sim, a Volkswagen está correndo atrás do prejuízo. Mas a concorrência nesse mercado é feroz. A Tesla já está estabelecida como líder em carros elétricos e as marcas chinesas estão chegando com tudo. A briga vai ser boa. E o mercado alemão? Como os consumidores estão reagindo a essa mudança para os carros elétricos? A Alemanha é um mercado crucial para a Volkswagen, mas a adoção dos carros elétricos ainda está lenta por lá. Os consumidores ainda têm dúvidas sobre a autonomia, a disponibilidade de pontos de recarga e o preço. O preço ainda é um obstáculo, né? Parece que o consumidor alemão ainda não está totalmente convencido. Mas o governo alemão está incentivando a compra de carros elétricos, né? Eles têm oferecido subsídios e outros benefícios. Será que isso não vai ajudar a impulsionar as vendas? Sim, o governo alemão está comprometido com a transição para a mobilidade elétrica, mas mudar a mentalidade das pessoas leva tempo. E a infraestrutura também precisa acompanhar, né? Exatamente. Ainda tem muito a ser feito para que os carros elétricos se tornem a principal opção na Alemanha. E o que você acha que o futuro reserva para a Volkswagen? Será que a empresa vai conseguir se reinventar e se manter como uma das grandes da indústria automobilística? Eu acredito que a Volkswagen tem tudo para se reinventar e virar líder na era da mobilidade elétrica. A empresa tem recursos, tecnologia, uma base sólida, mas precisa agir rápido, com inteligência, para superar os desafios e aproveitar as oportunidades. E o que a Volkswagen precisa fazer para ter sucesso nesse novo mercado? O que você faria se estivesse no comando? Primeiro, acelerar a transição para carros elétricos, lançar mais modelos elétricos com preços competitivos, tecnologias inovadoras e investir pesado em infraestrutura de recarga para facilitar a vida dos consumidores. Verdade. Imagina a frustração de ter um carro elétrico e não ter onde carregar. E a Volkswagen precisa focar em oferecer uma experiência única para os clientes, sabe? Investir em tecnologias de conectividade, direção autônoma, serviços personalizados. Faz sentido. Carros elétricos já são o futuro, a Volkswagen precisa ir além. Exatamente. E como lidar com a concorrência das marcas chinesas que estão crescendo cada vez mais? Essa é uma pergunta difícil. A Volkswagen precisa ser mais agressiva em termos de preços e tecnologia para competir com as marcas chinesas. Elas estão chegando com tudo no mercado global e precisa se adaptar às preferências dos consumidores chineses, que são diferentes dos consumidores europeus. Cada mercado tem suas peculiaridades, né? Com certeza. Parece que a Volkswagen tem um longo caminho pela frente. Mas eu acredito que a empresa tem capacidade para superar os desafios e se reinventar para continuar sendo uma das maiores montadoras do mundo. Eles já provaram que sabem se adaptar. Eu também acredito. A Volkswagen tem uma história rica, uma tradição de inovação. Se a empresa souber usar seus pontos fortes e aprender com seus erros, com certeza terá um futuro brilhante na era da mobilidade elétrica. E o que você acha que o futuro reserva para a indústria automobilística como um todo? A gente vai ter carros voadores. A indústria automobilística está passando por uma transformação radical, né? A eletrificação, a conectividade, a direção autônoma, a participação cada vez maior de empresas de tecnologia, tudo isso está mudando o jogo. As empresas que se adaptarem mais rápido a essa nova realidade serão as vencedoras. E as que não se adaptarem. Bom, aí já é outra história. E o que significa para os trabalhadores da indústria automobilística? Será que eles vão ser substituídos por robôs? E a transição para a mobilidade elétrica e a automação vão exigir novas habilidades dos trabalhadores, né? É fundamental que eles se qualifiquem para novas demandas do mercado. O futuro do trabalho é uma questão que preocupa todo mundo. Com certeza. E o que os governos podem fazer para ajudar nessa transição? Eles têm um papel importante nessa história toda, né? Sem dúvida. Os governos precisam investir em infraestrutura de recarga, incentivar a compra de carros elétricos, apoiar a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e criar programas de qualificação para os trabalhadores. É um esforço conjunto. Parece que a gente está vivendo um momento histórico na indústria automobilística. É incrível acompanhar essa transformação e ver como as empresas, os trabalhadores e os governos estão se adaptando a essa nova realidade. É como se tinha um filme em tempo real. Concordo. É um momento de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades. As empresas que souberem inovar e se adaptar terão um futuro brilhante. A criatividade, a capacidade de se reinventar serão essenciais. E o que você acha que os consumidores podem esperar dessa nova era da mobilidade?
carros que se dirigem sozinhos e que voam. Os consumidores podem esperar carros mais eficientes, seguros, conectados, inteligentes. A mobilidade elétrica e a direção autônoma têm o potencial de transformar completamente nossa forma de viver, de se locomover. Parece que o futuro da mobilidade será incrível. Mal posso esperar para ver o que vem por aí. Com certeza. A gente está só no começo dessa jornada e muitas inovações ainda estão por vir. É um momento emocionante para quem é apaixonado por carros. E para a gente finalizar essa parte do nosso Deep Dive, eu queria voltar à questão da Volkswagen na Alemanha. A gente viu que a empresa está enfrentando vários desafios, mas também tem um potencial enorme. A Volkswagen é uma empresa icônica, com uma longa história na Alemanha. O futuro da Volkswagen na Alemanha depende da capacidade da empresa de se adaptar à nova realidade do mercado global. A gente fica na torcida para que a Volkswagen consiga superar essa fase difícil e continue sendo um símbolo da indústria alemã. Com certeza. A Volkswagen é um patrimônio da Alemanha e do mundo. É importante que a empresa continue inovando e contribuindo para o desenvolvimento da indústria automobilística. A história da Volkswagen ainda está sendo escrita. No meio dessa reviravolta toda, a gente não pode esquecer das pessoas, né? Os trabalhadores lá na Alemanha. O futuro deles é incerto. A gente viu que o acordo com os sindicatos prevê cortes, mas sem demissões, pelo menos por enquanto. Por enquanto, a pressão é enorme, a concorrência global implacável. Para sobreviver, a Volkswagen precisa ser mais eficiente, mais competitiva. Será que no fim das contas mais cortes não serão inevitáveis? É difícil dizer, né? A gente está falando de milhares de famílias, o impacto social, a economia da Alemanha. Volkswagen é uma das maiores empregadoras, né? Muitas regiões dependem da empresa. É muita responsabilidade. É como se a Volkswagen estivesse num cabo de guerra, sabe? De um lado, a tradição, a força de trabalho qualificada, a importância da empresa para a Alemanha. Do outro, a necessidade de se adaptar, cortar custos, se globalizar. E nesse cabo de guerra, o futuro da empresa do povo está em jogo. Será que eles conseguem se equilibrar, encontrar um caminho? Difícil prever. O que a gente sabe é que a Volkswagen está num momento crucial. As decisões dos próximos anos vão definir o destino da empresa, de milhares de trabalhadores. E nós, como consumidores, também temos um papel, né? Nossas escolhas influenciam as decisões das empresas. Com certeza. Se a gente quer ver a Volkswagen prosperar, a gente precisa apoiar a transição para uma mobilidade mais sustentável. Investir em carros elétricos, em tecnologias limpas. O futuro é verde. É verdade. A Volkswagen tem a chance de ser protagonista nessa nova era, né? Eles têm tradição, tecnologia, capacidade de inovar, mas precisam agir com coragem, inteligência e responsabilidade social, claro. Vamos ver o que acontece. Só o tempo vai dizer. O futuro da gigante alemã está em aberto. A gente vai continuar acompanhando. E com essa dose de suspense, chegamos ao fim do nosso Deep Dive. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio com mais temas, mais debates, mais descobertas. Até a próxima. Tchau! Tchau!